vez aqui, agradecendo a presença de todos, agradecendo a oportunidade de estar aqui nesta casa, para estar tendo uma conversa aqui com todos nessa noite. E o nosso tema de hoje é: não andeis ansiosos, tá? Fazendo uma referência ao Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Quando nós falamos em ansiosos, a gente já pensa em ansiedade, né? Então vamos ver o que esse trecho, do Evangelho de Mateus nos traz sobre essa questão de não andar ansiosos primeiro. Vamos ver o que nós temos no Evangelho. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Porque andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus, pois, assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Assim não andeis ansiosos, dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Esse trecho já está praticamente explicando tudo que nós estamos aqui tentando entender um pouquinho. Primeiramente, trazendo para nós aqui, a ansiedade é saudável? Tá. Até que ponto ela é saudável? Eu posso dizer para vocês, a ansiedade é saudável em um determinado ponto. Porque, por exemplo, nós temos que atravessar uma rua. A gente tem que parar um minutinho, observar todos, que vêm de um lado, do outro. Você tem que fazer um certo grau de perscrutar o que você vai fazer. Ou você vai fazer uma prova daqui a um mês. Você começa a estudar, a se preparar. Então, um grau de ansiedade pode acontecer. Você tem um concurso importante, você vai fazer uma palestra importante, você cria uma certa expectativa, uma certa ansiedade. Essa ansiedade é normal, é uma ansiedade saudável, vamos dizer assim, que todos nós passamos por ela. Agora, ela é preocupante a partir do momento em que eu só penso naquilo. Então, por exemplo, eu tenho que fazer a prova, normal eu estudar para esta prova, mas eu ficar assim dia e noite pensando naquilo, não dormir e aquilo atravessar muito tempo, ela já não é considerada mais saudável. Então, o que nós vamos falar hoje é dessa ansiedade que não é saudável, dessa ansiedade que não é normal, que nos faz mal, tá? Então é dessa que nós vamos tratar, e não daquela que realmente a gente consegue conviver no dia a dia, porque nós temos sim momentos apreensivos, momentos ansiosos, que a gente vai passar, mas a gente passa e acabou, ele não pode ficar nos perseguindo, tá? Pra gente entender um pouquinho mais, a palavra ansiedade vem da palavra merimna, que é uma palavra grega, e essa palavra, ela significa separar do todo. Às vezes não fala mais que todo é esse que a ansiedade separa. Na realidade, o todo seria todo o nosso dia, toda a nossa vida. Então é como se a gente quisesse tirar uma parte daquele dia ou da nossa vida e vivenciar só ela. Então a gente para de fazer tudo o que está fazendo
para vivenciar um momento só. É essa ansiedade que é perigosa para a gente. É essa ansiedade que não é saudável. Porque na realidade, né, no próprio trecho que Mateus coloca no Evangelho, a gente não tem que ficar assim, se apoquentando o tempo inteiro com o que vai acontecer, com o que ainda não aconteceu, né? Porque a gente tem que viver cada dia, cada momento, e não separar esse momento de toda a nossa vida. Então, quando a gente faz isso, que a gente acaba separando, a gente para num momento só, a gente para muitos outros setores da nossa vida. A gente estagna uma energia que poderia estar sendo destinada para outra coisa. Antes da gente vir aqui para o planeta, a gente passa por todo um preparatório, né, de como vai ser a nossa vida, de como vai ser esta encarnação que a gente vai vir aqui, o que nós pretendemos fazer. Pretendemos, porque nem sempre a gente consegue, né? Muitas vezes a gente acaba se desviando no meio do caminho. Mas a gente, pretendo fazer isso, vou me dedicar a tal coisa, vou tentar, né, restabelecer laço com esse, com aquele que eu não consegui, vou tentar arrumar uma situação que ficou pendente lá, daquela vida lá para trás, porque eu vou estar, né, num grupo que está reunido ali. E aí, então tá bom, então o seu planejamento vai dar mais ou menos por uns 80 anos, tá? Tá, tudo bem. Aí a gente chega aqui e a gente começa a vivenciar tão ansiosamente certas coisas que a gente começa a ter um gasto de energia extra. A gente gasta energia demais com uma coisa que era para ser vivenciada um tempo muito maior. Então a gente acaba queimando o nosso tempo aqui no planeta, o nosso tempo de vida aqui. A gente se desgasta além do que deveria com essa ansiedade excessiva. Você fala, nossa, é verdade, mas gasta energeticamente? Sim, e fisicamente. Porque quando você se põe no estado de ansiedade preocupante, né, uma ansiedade que já não é a ansiedade normal que nós falamos aqui no começo, você acaba acelerando o batimento cardíaco, mexendo com o estômago, mexendo com alergias, mexendo com, né, com o psiquiátrico seus, e começa a ter crise de fobia, crise de pânico. Quer dizer, nós começamos a desenvolver um processo que somatizou. O que aconteceu? O corpo somatizou toda aquela expectativa num fato. Né? Então é esse que é o preocupante, a gente tomar cuidado para não ficar somatizando essas coisas. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas é difícil, né? Hoje em dia, né? Tantas coisas nos preocupam. Como é que a gente não consegue? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Então, se você ler alguns comentários que tem, a gente tem que ter algumas tiradas. Então, por exemplo, para que aquilo não chegue a ser uma coisa não saudável, eu tenho que fazer uma prova daqui 2 meses. Daqui 2 meses minha prova. Aí eu começo a pensar dia e noite nessa prova, dia e noite nessa prova. Será que vai adiantar alguma coisa? Primeira coisa, eu tenho que parar e refletir. A prova daqui 2 meses. Eu consigo resolver isso agora? Sim. Então, se eu consigo resolver isso agora, como que eu vou resolver isso agora? Não, eu não consigo. Então, põe para o lado. Agora eu não consigo resolver essa prova. Mas eu consigo me planejar. Você consegue se planejar agora? Eu consigo. Fazer o quê? Vou estudar 2 horas por dia. Ótimo, você já está colocando um plano em ação. Mas então, neste momento, você não tem que fazer nada. Então, você tem que tirar este pensamento da sua cabeça. Porque o nosso pensamento, ele começa a se embolar tanto nessa ansiedade, nessa preocupação, que ele tira o foco de todos os outros que a gente teria que vivenciar. De todas as outras coisas que a gente teria que vivenciar. Então você sofre sem se organizar, sem saber o que você pode fazer. Então, consigo? Consigo. Não consigo? Pro lado. O que eu vou fazer? Amanhã eu vou sentar para fazer isso. Então a gente tem que pensar no que está nos focando. E às vezes a gente se vê nisso mesmo, né? Parece que a gente mastiga, né? Fica mastigando o pensamento quando você vai deitar e você vai levantar e o pensamento está lá. Só que você não consegue resolver ele naquele momento. Então por que você está se mastigando tanto? Por que a gente está tão ansioso? Criando dor de estômago, criando dor de barriga, criando, né, alergias, criando tanta coisa por uma coisa que eu não consigo resolver agora. Então eu vou me programar para resolver. Isso é uma saída. Mas às vezes a gente se vê se preocupando com coisas que já foram. Puxa vida, né? Há 10 anos atrás, se eu tivesse feito aquele curso, hoje eu não estaria aqui. Mas você fez, não? Então por que você está se preocupando com o que você não fez?
Você entendeu? Você está queimando de novo a sua energia com uma coisa que você não vai mudar. Ela já está atrás. Não fiz ponto. Alguma coisa lá atrás eu não pensava naquele momento. Talvez agora, com a minha cabeça de agora, eu mudasse o curso. Mas lá atrás era o que era mais óbvio para mim, era o que era mais acertado. Ah, se eu não tivesse casado com fulano, né? Poxa, eu podia ter casado com ciclano. Mas você não casou com ciclano, você casou com fulano. Então, vivencie. Não tá bom agora? Então separe. Aí já é outro problema. Mas vivencie o que você tem agora, né? Ah, mas então eu quero ficar com ele, então se organize. Viva da melhor maneira que você puder. Mas não fique se culpando pelo que você não fez lá atrás ou pelo que você fez lá atrás. Então, mágoas, rancores são coisas também que nos deixam ansiosos, que queimam a nossa energia, atrapalham a nossa vida. E não adianta, né, gente? A mágoa, ela faz mal só pra gente. Porque o outro, às vezes, nem sabe que você, né? Como eu falei na outra palestra aqui do perdão, que às vezes ele nem sabe que te magoou, e você que tá mastigando aquilo lá já há anos, né, a fio, engolindo veneno todo dia, queimando energia todo dia e não tá resolvendo nada. Tá te incomodando muito? Tenta se acertar com a pessoa, tenta conversar. Ai, não consigo, não vou conseguir chegar nela. Comece pelo sonho. Deite para dormir, faça uma oração, mentalize que você está indo à noite lá, conversar com o espírito, a gente vai, né? A gente sai do dobramento à noite, vá até ele, tenta lá, começa por aí. E as energias vão começar a fluir e contribuir. Então já é alguma coisa para você aliviar. Não consigo, não adianta, então calma. Vamos focar em outra coisa, que aquilo lá então vai ser resolvido. De alguma forma ou outra ele vai ser resolvido. Tem pessoas que ficam tão mastigando os problemas, como eu falei, que é aquela historinha que talvez você já tenham ouvido, de um rapaz que estava à noite viajando por uma estrada de sítio, né? Uma estrada de terra, de repente ele passa num buraco e estoura o pneu. Nossa, mas agora, madrugada, nesse lugar que não tem nada, estrada de terra, né? Olhou o pneu estourado. O que eu vou fazer? Ele olhou de longe, ele viu uma casinha com uma luz acesa, ele falou, acho que eu vou lá, vou pedir ajuda. De repente, né, o rapaz ou tem um pneu sobressalente ou tem um macaco, porque eu não tenho macaco para poder erguer, né, esse pneu daqui. Aí ele foi no caminho pensando, vou chegar lá, vou bater na porta. Aí a pessoa vai sair, vai falar, o que você quer? Eu preciso de um macaco. Mas isso é a hora de vir pegar macaco? E ele foi pensando o caminho inteiro o que ele ia falar, que a pessoa ia responder, e ele foi mastigando esse assunto, né? E a hora que ele chegou na porta, ele bateu na porta, a pessoa abriu e falou, pode ficar com seu macaco que eu não quero nem saber. E foi embora. Aí o homem não entendeu nada, né? Porque ele mesmo, na ansiedade dele, ele já criou as respostas, ele sofreu o caminho dele e não resolveu o problema dele. Porque ele antecipou que nem iria acontecer, ele nem sabe o que a pessoa ia falar. E a gente muitas vezes faz isso, vocês já perceberam? Mas se eu for pedir pro meu vizinho tal coisa, ele não vai querer. Aí se eu for pedir para ele comigo, não, não é isso. Sabe, a gente já vai dando as respostas sem ter ido lá fazer. Então a gente se preocupa, né? Faz uma ocupação adiantada e dá toda essa confusão. Às vezes nem era isso que está sofrendo antecipadamente. A gente então fala assim, planejar, sim. Normal, a gente precisa se planejar. A gente não pode sair, né, atirando a esmo, né, sem saber o que a gente vai fazer na vida. Eu tenho uma meta, eu quero, né, ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero estudar, eu quero fazer isso e tal. Ótimo, que bom, você se planeja. Mas não sofra com esse planejamento. Ele tem que ser, eu vou conseguir, como eu vou conseguir? Eu vou trabalhar aqui e tal. Mas eu posso fazer mais um biquinho aqui e tal, desde que você não se prejudique, né, não se esforce demais. Então você vai se planejando, vai colocando, deu um problema aqui no meio do caminho, vamos riscar, vamos mudar a meta aqui, vamos pra cá, vamos jogar lá pra lá. Então a gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso. O que não pode é falar, mas eu tenho que conseguir aquela casa, ou aquele emprego. Às vezes não é o momento certo, às vezes não era para você ter aquele emprego naquele momento, não era para você passar para aquele curso que você queria naquele momento, porque não era o momento. Às vezes você vai lá na frente conseguir aquilo, ou conseguir aquela casa, ou aquele emprego, ou aquele curso, no momento certo, com as pessoas certas que vão estar com você e que te vai acrescentar muitas coisas melhores. Eu não sei se vocês já passaram por isso, coisas que vocês queriam muito, ficaram lá torcendo, aí não aconteceu. Não aconteceu, que chato, né? Agora, nunca mais eu vou conseguir isso e tal. E você se frustra, tá errado. Porque lá na frente você consegue aquilo, mas de uma outra maneira. E foi bem melhor do que seria lá atrás. Eu já passei pela experiência.
sabe? De falar, porra, Deus não tá vendo, né? Fiquei aqui orando e não consegui. Mas porque não era o momento. Você tinha o seu momento, você tinha que encontrar com aquelas pessoas certas naquele momento para você conseguir as coisas. Então, por que eu estava tão ansiosa? Por que eu fiquei tão decepcionada? Se Deus sabe o que está fazendo. Ele tem, né, o bordado divino, a gente que não está enxergando. Lá em cima está sendo bordado, a gente só vê fio pendurando aqui, mas o bordado está acontecendo. E a gente só vai entender quando chegar lá. Tá vendo? Era por isso que você não conseguiu. Nós podemos, então, trabalhar com essa ansiedade aqui? Podemos. Como eu falei, a gente pode se planejar, consigo, não consigo, o que eu posso fazer agora. A gente pode usar algum tipo de exercício, né? A gente pode fazer algumas meditações, se a gente não consegue, tudo bem, aí vai de cada um. Mas o exercício é sempre bom, porque faz você, né, liberar os hormônios que estão te incomodando, o excesso de adrenalina começa a te incomodar. Então a gente vai poder também fazer essas práticas de respiração, ler coisas boas, ouvir músicas, fazer alguma coisa que nos tire muitas vezes daquela sensação de apreensão que nos faz mal, que não deixa a gente fazer o que realmente vê e enxergar, porque às vezes a solução está ali, você que não está vendo. Quando a gente se põe a orar, a gente faz uma petição tão grande, um peditório tão grande, e a gente esquece de esperar a resposta, né? A gente começa, meu Deus, eu preciso disso agora, a gente fica só na petição, a gente esquece que tem que agradecer o que a gente já tem, porque aquilo é muito importante, muita gente não tem o que a gente tem, né? A nossa saúde, a nossa casa, tanta coisa boa que a gente tem e a gente não agradece. Quando a gente agradece, o Pai, o Universo entende que a gente gostou e que a gente precisa receber mais, a gente vai receber mais. Então já começa por ali. Sintoniza na sua oração. Eu preciso achar o caminho, eu preciso que me mostre o caminho. Como? Faça essa oração com o coração, não faça com a boca, apenas palavras, simplesmente palavras não adiantam nada. O Pai sabe o que vai no nosso coração, né? Ficar só repetindo. Quantidade não é qualidade, é intensidade com que você fala. E não precisam ser palavras lindas, maravilhosas, mas é aquela que sai do coração. Tá? Se conecta, pensa e espera. Não seja ansioso até na oração, porque você vai fazer a oração e vai ter o momento certo, você vai receber. Mas você tem que estar ouvindo, porque às vezes a espiritualidade vem até nós e nos fala. E a gente está de orelhinha tapada e não escuta a resposta que a gente precisa. Aí, nossa, ninguém me ouviu, eu fiz tanto, minha oração foi tão bonita. Tá lá te falando e você não prestou atenção, era para você ter ficado quieto, ouvindo um pouco, calma teu coração, respira, tranquiliza, né? Toma um chá, né? Evita tomar muita medicação, um chá mais tranquilo, e aí você vai ouvir a resposta. Ela vai vir em sonho, ela vai vir com intuição, de alguma forma, o teu mentor, né, os espíritos de luz vão chegar até você e vão trazer a sua resposta. Meu tempo está estourando, tinha muita coisa para falar, mas não falei nem um terço do que eu gostaria de estar falando. Então, pensando nisso, pensando nesse excesso de pensamento, que nosso pensamento é muito poderoso e que ele voa muito, que a gente tem que segurar ele um pouquinho, vamos tranquilizando o nosso coração hoje, cerrando novamente os nossos olhos físicos